Professor, a gente estava no grupo e assim, a gente pensou num produto, numa ideia nova aí dentro dos temas que o senhor passou, só que o produto já existe. Professor, é o seguinte, a gente tava em grupo lá discutindo e aí pensamos num produto para o nosso projeto, só que a gente pesquisando e o produto já existe. E aí como é que a gente faz aí? Professor, no meu grupo a gente teve uma ideia ótima, mas a gente descobriu, pesquisando, que o produto já existe. Como a gente trabalha com Project-Based Learning, né, aprendizagem baseada em projetos, a gente passa para os alunos, eu e alguns professores colegas, projetos como uma metodologia de aprendizagem e de avaliação. E muitas vezes acontecem esses casos que eu acabei de relatar. E o que fazer? Abandona o projeto, deixa para lá, ou continua o projeto mesmo sendo um produto que já existe em uma empresa, ou já sendo um protótipo que já foi desenvolvido por uma equipe que trabalha com inovação? É para responder essas perguntas que eu trouxe o vídeo de hoje sobre inovação. O primeiro aspecto importante da aula de hoje é entender o que é inovação. Muitas vezes a gente confunde inovação com invenção. São coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala de invenção, a gente está falando de uma novidade tecnológica que foi criada por alguém ou por um grupo de pessoas. Seja dentro de uma empresa, ou seja na sua própria casa, ou num laboratório de uma universidade, isso são invenções. Isso só se torna inovação quando sai desse âmbito privado e vai para o mercado e tem algum público-alvo que aceita ou que compra aquela ideia, valoriza aquilo como um produto que vai ser útil para essas pessoas. A partir desse momento em que a invenção sai do âmbito restrito e vai para o mercado ser comercializado, a gente tem uma inovação. Deste modo, a gente entende que inovação é uma novidade tecnológica, tem um caráter técnico e tem um caráter de mercado, é um caráter ligado à compra, à comercialização dessa novidade. Quando a gente trata de inovação, a gente não está tratando de pesquisa científica. Muitas vezes a pesquisa científica ela é um critério ou ela é uma base que é utilizada para o desenvolvimento das invenções e essas invenções se tornam inovações quando vão para o mercado. Quando existem questões de entendimento de como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como a natureza funciona, como isso pode ser dentro de um aspecto micro, como o mundo atômico ou subatômico, ou como as coisas funcionam na natureza, nos ecossistemas, ou até mesmo no cosmos, a gente está falando de pesquisa básica, entendimento de como as coisas funcionam. A partir desse entendimento, a aplicação dele em determinados contextos é chamada de pesquisa aplicada. A gente aplica no nosso contexto mais prático do nosso dia a dia. Em geral, essas pesquisas ditas aplicadas, elas são o foco, o alvo das pesquisas em engenharia. A partir disso eu tenho os inventos. Esses inventos têm que ir para o mercado e quando eles vão para o mercado, eles são chamados de inovação. No início desse vídeo eu fiz uma brincadeira com a realidade dos alunos que tem aquele desafio que eu coloco na disciplina de fazer um projeto ao mesmo tempo que estão aprendendo o conteúdo da disciplina. É um desafio grande. E essa angústia com a que eles chegam para mim é uma angústia justificada, porque eles não sabem até que nível eles precisam contribuir. E essa questão de nível de novidade é um conceito de inovatividade. Existem produtos que trazem mais inovação, mais novidades, e produtos que trazem menos inovação. Quando eu estava no doutorado, por exemplo, em geral os doutorandos, quem está trabalhando com pesquisa avançada, sofrem de uma síndrome chamada síndrome do impostor. É aquela ideia de que quanto mais você estuda um campo do conhecimento, mais você percebe que o seu conhecimento é muito pequeno em relação a todo o conhecimento disponível de uma área. E aí, quando você percebe que está mergulhado nessa situação, muitas vezes você se identifica como um impostor. E eu cheguei para o meu orientador e falei, mas eu não sei se o que eu estou fazendo no meu doutorado vai trazer alguma novidade, tem alguma relevância científica. Será que eu estou reinventando a roda? Ele me respondeu uma coisa bem simples, bem objetiva, que vale para os meus alunos também, eu costumo passar para eles. É que você não precisa reinventar a roda, você só precisa fazer uma roda melhor.
uma roda que traga algum benefício em relação às rodas que já existem. Então, se você vai para a indústria automobilística, todo dia eles estão produzindo carros. Quem está na engenharia do produto está desenvolvendo novos carros, então carros já existem. Qual a diferença entre os carros que estão sendo projetados e aqueles que estão sendo comercializados? Alguma novidade, alguma melhoria que não precisa ser de alta inovatividade. Ela precisa ser apenas algo que o mercado aceite como uma novidade e que o mercado entenda que é relevante aderir a essa novidade, a esse novo produto, em detrimento dos produtos que já existem. A gente já entendeu que inovação tem dois aspectos, o aspecto de mercado e o aspecto da tecnologia. A partir desses dois aspectos, a gente também começa a entender qual é a origem da inovação. Se a gente olha esse gráfico que eu coloco agora para vocês na tela, a inovação no eixo X, ela trabalha o aspecto relacionado aos significados sociais que, portanto, significados relacionados ao mercado. Do outro lado, no eixo Y, a gente tem as funcionalidades. Funcionalidades têm a ver com a tecnologia do produto. E aí a gente, em cada um desses aspectos, seja o significado ou a funcionalidade, a gente tem dois níveis. Nos significados, adaptações mais incrementais, que são evoluções socioculturais, e adaptações mais significativas, que geram novos parâmetros sociais ou novos parâmetros de mercado. Do ponto de vista da funcionalidade, a gente tem melhorias incrementais e melhorias mais radicais. Cruzando significados e funcionalidade, no nível menor a gente verifica uma mudança nas evoluções socioculturais e uma melhoria incremental nos leva a uma ideia de inovação puxada pelo mercado. Essa inovação é aquilo que, de maneira implícita ou de maneira explícita, o mercado deixou claro que quer. Geralmente, as abordagens utilizadas aqui são abordagens centradas no usuário. Quando a gente tem evoluções sociais significativas ou mais incrementais, mas cujas melhorias de funcionalidade são radicais, geralmente essas inovações são empurradas pela tecnologia. Não necessariamente foi algo que foi pedido por um usuário, mas é algo que uma empresa foi desenvolvendo a partir dos seus processos internos e verificou que aquilo poderia ser uma oportunidade de mudar até mesmo os parâmetros do mercado. Um exemplo disso seria a introdução do primeiro smartphone. Os telefones anteriores eram telefones simples, com teclas, não tinham muitos aplicativos, muitas opções. Quando introduz-se o smartphone, você tem uma ruptura. Não foi necessariamente algo que o mercado pediu, foi uma mudança que foi empurrada pela tecnologia. E por fim, a gente tem a mudança empurrada pelo design, que são mudanças que geram novos significados sociais e que do ponto de vista tecnológico podem ser pequenos, mudanças pequenas ou mudanças mais importantes. Entendido essa origem, a gente passa por um outro aspecto importante que ajuda a todos nós entendermos essa questão dos níveis de inovação, que são as tipologias de inovação. Tipologia é uma maneira de organizar o caos. O professor adora tipologia, o professor adora classificar as coisas. Então eu já antecipo que o meu objetivo aqui ele não é meramente acadêmico. A gente tem que entender toda vez que a gente trata de uma tipologia, explica uma tipologia, entender por que a gente está falando disso. E a ideia aqui é que a gente consiga analisar as diversas possibilidades de inovar e entender em que níveis ou em que aspectos estamos inovando. Se é no aspecto tecnológico, se é no aspecto de mercado, se é no nível menor ou se é no nível maior de inovação. A gente, dentro da literatura, vai encontrar muitas tipologias, 15 construtos, 51 escalas do que é inovação. Existe um problema que é onde estão as fronteiras, até onde a inovação é incremental e onde é que ela passa a ser moderada. Onde é que ela deixa de ser moderada e passa a ser radical? Esses níveis, eles são difíceis, essas fronteiras entre os níveis são difíceis de estabelecer. Existem muitas classificações, muitos construtos, é difícil você estabelecer uma correspondência entre um construto e outro, entre uma classificação e outra. E alguns autores até, de maneira um pouco mais crítica, dizem, bom, se tem tanta classificação, se tem tanto construto diferente, tantos conceitos, será que realmente é útil classificar? E essa pergunta ela deve perpassar toda vez, ela deve estar presente toda vez que a gente analisa se uma classificação é importante ou não. Se ela for um exercício meramente intelectual sem uma aplicação prática, talvez não seja tão necessário ou tão importante assim classificar. Do ponto de vista das tipologias que existem, a gente vai encontrar tipologias com duas categorias. E aí vocês vão ver no vídeo que está aqui nesse card, que eu não sou muito adepto a uma visão binária do mundo, bem e mal, céu e inferno, coxinhas e petralhas.
Partido A, partido B, eu acho que a gente tem sempre que entender que as coisas são contínuas. Dá uma olhada nesse vídeo e depois, né, pode pausar esse vídeo, vai no outro, depois volta para cá para entender as críticas que eu faço a essa ideia de coisas binárias. Classificações binárias vão colocar a inovação como incremental, radical, evolucionária, radical. Existe muita coisa entre céu e inferno, existe muita coisa entre o que é incremental e o que é radical. Então, esse binarismo talvez oculte muitos detalhes e muitas informações sobre inovação. Então, esse tipo de classificação binária, para mim, ele não é muito útil. Depois disso, a gente tem inovações que vão para 3, 5, até 8 categorias. Geralmente, eu trabalhava com os alunos 3 níveis de inovação. Incremental, nova plataforma e inovações radicais. E de um nível para o outro, há um incremento na ruptura tecnológica. Só que essas classificações, tríades, elas perdem um pouco, elas ocultam, digamos assim, o lado mercadológico. Então essa é a crítica que eu faço atualmente a esse tipo de classificação. Por essa razão, eu vou apresentar para vocês agora uma classificação que considera esses 2 aspectos. Mas antes disso, a gente tem que analisar 2 aspectos importantes, que é o grau em que essa inovação impacta a sociedade. Esse grau pode ser micro, e está inserido dentro de uma empresa, ou seja, ela é endógena à organização que inova, ou ela pode ser exógena, ela vai para fora da empresa, fazendo com que mudem-se os padrões tecnológicos até mesmo de um mercado. Não só o padrão tecnológico daquela organização, mas o padrão tecnológico de um mercado. Ou ela impacta o mercado como um todo, não necessariamente tecnologicamente, mas criando novos significados sociais para aquele produto. Então, essa classificação ela considera 2 variáveis, mercado, tecnologia, e se essas mudanças em mercado e tecnologia estão no nível micro, ou seja, restrito ao interior de uma empresa, ou no nível macro, ou seja, impactando toda uma indústria. O primeiro nível de inovação é a inovação radical. Se eu coloquei na tela para vocês, vocês vão verificar aqui. A inovação radical é aquela que causa descontinuidade de marketing ou de mercado e tecnológicas, tanto em nível macro quanto em nível micro, ou seja, dentro de uma organização e também mudando padrões sociais. Alguns autores são muito criteriosos ao classificar uma determinada inovação como radical e chegam a colocar como radicais apenas 5 ou 6 inovações dentro da história da humanidade, da Revolução Industrial para cá, por exemplo. Alguns dizem que como radical a gente só pode classificar a máquina a vapor, o motor de combustão interna, o motor elétrico, o computador e a internet. Por quê? Porque essas inovações, elas fogem de um aspecto específico, de uma indústria específica. Elas perpassam várias indústrias e vários campos da atividade humana. Por isso elas são radicais, na opinião desses autores. Eu colocaria como radical também uma outra inovação aí, mas é uma opinião minha, que seria o concreto. Falando concreto, a mistura de cimento com brita, que a gente consegue revolucionar a forma de construir habitações, edificações de maneira geral, e o ambiente construído é a modificação mais importante, na minha opinião, que o homem faz na natureza. Depois disso, a gente tem dentro dessa classificação a inovação dita realmente nova. São inovações que, do ponto de vista macro, elas ou vão mudar radicalmente o mercado ou vão mudar radicalmente a tecnologia. Do ponto de vista micro, pode haver qualquer combinação. Ela pode ser micro no mercado e micro tecnológica, ou um ou outro. Dentro desse rol de inovações, a gente vai encontrar inovações como o Walkman, máquina de fax, impressora laser e determinadas inovações que mudam a forma como a gente se relaciona com determinadas ações na nossa vida, como escutar música, como transmitir dados e informações e como compartilhar informações, por exemplo, nesses produtos que eu coloquei para vocês. Um outro nível de inovação dentro dessa classificação são as inovações de descontinuidade. Essas inovações, elas têm um caráter mais ligado ao aspecto tecnológico, gerando 3 coisas. A primeira delas é uma melhoria de 5 a 10 vezes no desempenho em comparação a produtos que já existem. O segundo deles seria criar uma base para a redução de 30% a 50% nos custos relacionados ao uso da tecnologia. E o terceiro seria ter novos recursos de desempenho mundial.
Coloquei aqui para vocês no slide alguns exemplos, como o carro híbrido, o sistema de raio-x sem a necessidade de você ter a impressão do raio-x, né, em uma lâmina plástica. Ele pode ser simplesmente visto numa tela. Isso muda de uma maneira profunda a indústria. Na verdade, essas inovações de descontinuidade, elas não criam novos padrões de mercado de maneira profunda. Elas ampliam o mix disponível para aquela indústria que já existe. Em seguida, a gente tem as inovações ditas incrementais. São inovações de pequena monta. Você não tem inovações macro, você tem inovações micro, seja inovações de marketing ou inovações tecnológicas. São produtos que fornecem novos recursos, novos benefícios, aprimoramento à tecnologia existente ou ao mercado existente. Essas adaptações geralmente tratam de produtos que existem já na empresa. Imagina a indústria automobilística, você tem um modelo do automóvel, modelo 2018, modelo 2019, do mesmo automóvel, não muda muita coisa. Finalmente, a gente tem a inovação do tipo imitativa, que ela tem uma relação com a inovação incremental, mas tem algumas diferenças. Ela é uma inovação que acontece no nível micro, são produtos que fornecem novos recursos, benefícios ou aprimoramentos à tecnologia existente no mercado, mas tem uma perspectiva interna. Significa que a indústria tem um determinado padrão, um videogame que é muito utilizado por uma determinada geração e outra empresa vai e desenvolve, imitando aquela outra, um outro videogame similar. Na minha época, a gente tinha um videogame chamado Atari. E o Atari era o desenvolvimento de um produto que partiu de outro videogame que existia na época, que era chamado de Odyssey. Esse eu não peguei, não sou tão velho assim, tá? Então, há um padrão de mercado que foi desenvolvido pela Odyssey. A Atari desenvolveu um outro produto similar e que teve um maior sucesso de mercado. Foi uma imitação, mas uma imitação mais bem sucedida. A gente tem outros produtos que viveram ou vivenciaram esse mesmo tipo de relação. Existe o Betamax, que foi o primeiro sistema de reprodução de vídeos doméstico com fita, e teve o videocassete, que foi um padrão que veio do Betamax. Algumas pessoas até dizem que o Betamax tinha imagem melhor, som melhor, mas o padrão que ganhou foi o videocassete. Outras relações que eu me lembro agora é a relação, por exemplo, do HD-DVD, que era um DVD melhorado, de alta performance de som e de imagem, de alto poder de armazenamento, e o Blu-ray. Eram dois padrões que competiam, é inovação também do tipo imitativa, só que uma ganhou, virou o padrão do mercado, e a outra foi abandonada. Ninguém lembra do HD-DVD. Hoje essas duas inovações, né, comparadas com o DVD anterior, que é o anterior a elas, não são nem lembradas, porque a maioria de nós nem tem mais DVD, nem tem mais Blu-ray, a gente utiliza serviços de streaming para ver vídeos ou vai no cinema. Muito poucas pessoas ainda utilizam mídias de DVD para verificar ou para assistir vídeos, para assistir filmes, para esse momento de lazer com a família. Então, um aspecto importante que eu queria voltar era aquele questionamento inicial dos alunos. É preciso que o seu projeto seja o mais inovador? Não. É preciso ser uma novidade absurda no mercado? Não. Nem se você for um profissional no mercado, nem se você for um estudante de graduação. Os projetos eles têm que ter um nível de inovação condizente com a exigência da graduação. Um curso de graduação tem um determinado nível de exigência. Se você está fazendo um doutorado, a sua inovação ali na sua tese tem que ser maior do que o que você faz no TCC, por exemplo. Entretanto, se você está no mercado, trabalhando dentro de uma empresa, você também não precisa fazer inovações radicais o tempo todo. Tem empresas que têm a estratégia delas de ser imitativa, outras empresas que têm a estratégia de trabalhar apenas de maneira incremental. Eu tenho uma linha de produtos que eu vou melhorando de maneira incremental. De tempos em tempos, ela traz uma nova família de produtos e por aí vai. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no gostei, no curtir. Se não gostou, clica também no gostei, porque ajuda o canal. Se inscreve no canal e toca aí no chocalho para não perder as atualizações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.